Olá, nós voltamos no intervalo aqui com o Educador Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho de orientação profissional na companhia aqui da Natália Bezerra. Obrigado pela participação conosco, Natália. Boa tarde. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, a psicologia tem um trabalho interessante na questão da orientação. Antes a gente chamava de vocacional, né? Hoje se fala em orientação profissional. O que mudou nesse processo, Natália? Porque o vocacional, ele remete ao nascer, uma vocação, eu nasço para isso, né? E a gente da psicologia entende que o ser humano, ele vai se transformando ao decorrer do tempo, né? Todas as suas fases de desenvolvimento, a gente se desenvolve e vai mudando os nossos aspectos. Por isso que foi para profissional ao invés da vocacional, porque a gente não nasce com essa vocação para tal profissão. A gente vai adquirindo experiências que nos faz propícios para uma profissão ou não. Perfeito. Até porque a gente vive em uma época, né, em que as pessoas, diferente de outras gerações, né, a gente tinha gerações que a pessoa ingressava num trabalho, ficava naquele trabalho a vida toda, né, até se aposentar. Hoje isso raramente ocorre. Sim, né? Existem estudos que falam que passaremos por várias carreiras, que teremos várias carreiras e não ficaremos apenas em uma hoje em dia. E nos primórdios, né, a nossa vocação, a nossa profissão, ela era dita pela classe social que a gente nascia, né? Se a gente nascia em tal classe social, nós seguiríamos aquela profissão. Hoje não. Hoje temos condições de conseguir as profissões que almejamos se nos prepararmos para isso. Perfeito. E tem essa questão que você coloca, né? Muito da transformação. A vocação já era algo estranho, né, de se falar, até porque a gente tem profissões surgindo e sumindo em todas as fases da história, né? Por mais que a pessoa cumprisse uma função a vida toda, a gente também tinha um fator de insatisfação muitas vezes constante, né? Sim, nós também olhamos bastante essa questão da motivação no trabalho, né? Uma das escolhas da profissão, nós temos que ver se temos a motivação para executar aquele serviço. E se não temos, não adianta a gente falar que a gente nasceu para aquilo sem gostar de fazer aquilo, né? Por mais que seja uma habilidade, pode ser que a gente não goste de fazer aquilo. Então, eu comentava até com um amigo esses dias, né, que o marco da aposentadoria no passado era se ganhar um relógio, né? Então a pessoa ao se aposentar ganhava um relógio da empresa, o que era completamente dissonante, né? Porque assim, quando ela se aposentava, que ela não precisava mais controlar o tempo, né, é que vinha o relógio. Então acho que isso é uma mudança muito grande mesmo da nossa época nesse sentido. Mas pensando em orientação profissional, né? A gente tem essa questão das habilidades da pessoa, mas além das habilidades, do que ela gosta, dos ambientes que ela gosta. E hoje em dia eu vejo uma dificuldade grande nos jovens nesse sentido, né? Eu no período de professor, eu fazia sempre um exercício com os alunos, né? Pedia para eles relacionarem o que eles gostavam e o que eles não gostavam. Já era difícil, né? E num segundo momento eu pedi para justificar. Por que eu gosto daquelas coisas que eu listei, por que eu não gosto das outras que eu listei. E havia uma dificuldade grande nesse sentido, né? E ter, de fato, essa correta noção ajuda muito ao definir uma profissão. Sim, né? Hoje os jovens, eles têm uma dificuldade em autoconhecimento, né? E a orientação profissional, junto com alguns testes psicológicos, vai trazer esse autoconhecimento para o jovem. Lógico que não é um papel apenas do profissional que está fazendo esse trabalho, né? Do psicólogo. Mas o jovem, ele tem que se conhecer. A gente começa um trabalho de autoconhecimento através de testes e também do que o motiva através de testes, para depois pensar em que profissões dariam certos para aquelas habilidades e aquela profissão que eu preciso para executar aquelas habilidades. Então a fase do autoconhecimento é fundamental aí, né? E eu acho que acredito tem sido a grande barreira ultimamente. Sim, né? A procura pelo autoconhecimento, ela é mínima, né? As pessoas acham que se conhecem, mas não se conhecem. Aí o que acontece? Eu quero tal profissão e às vezes o que está acontecendo muito, né? Modismos profissionais, status de profissões, a gente às vezes segue o que os nossos pais querem. Eu escolhi a profissão,
pelo que a cultura determinou e não pelo que eu sou. Chega, vai para a faculdade, faz a faculdade e vê que não é aquilo que ele quer. Aí desiste. E aí o processo de orientação profissional ele vem para diminuir essas perdas, né? Para que ele não desista do curso, que não desista no meio do caminho, que ele já escolha um curso que daria certo para ele pro resto da vida. Ou pode mudar também, né? Sem dúvida. Você pode interagir conosco pelo 3662-6002 ou pelas redes sociais. Maria Fernanda, colocando aqui a questão hoje, né, da evasão das universidades e de muitos cursos técnicos, perguntando se acredita que as pessoas entram nos cursos com uma visão equivocada a respeito da profissão? Né? Já aconteceu de ter clientes da orientação profissional que não escolheu o curso porque ele foi lá, verificou a grade curricular, que é um trabalho que a gente faz, né, de ver quais são as matérias que terão naquele curso e também como que é o mercado de trabalho após sair do curso, né? Então a gente fez toda essa análise para saber, é isso que eu quero ou não? Ou o que eu vejo é imaginário, é fantasioso. E a questão de desistir de cursos universitários e também técnicos vem dessa ilusão que a pessoa faz sobre o que seria aquilo. Uhum. Porque muitas vezes é isso, né? A gente compra, por exemplo, a profissão pela mídia, né? Vi tal profissão num filme, enfim, né? Que muitas vezes está completamente fora da realidade, né? Ou porque a gente não pensa que qualquer profissão ela se subdivide, né? Olha, fiz o curso X, a área de atuação e o leque de atuação é muito grande, né? Não quer dizer que eu vou ter aquela atuação específica que foi a que eu imaginei. As profissões hoje em dia, a maioria, né, tem um leque de ser executado no mercado grande. A gente tem que pensar qual que eu quero e se permitir experimentar durante a faculdade também, né, que são as épocas de estágio, que eles servem realmente para isso, para a gente ver qual área daquela profissão que eu vou seguir. E é igual você falou, não significa que irei segui-la para o resto da minha vida. Eu posso trocar, né, transitar nessas áreas de atuação. Mas saber o que a profissão faz na realidade, né, no dia a dia, no seu município, que é muito importante, é um fator primordial para você escolher. O Igor coloca uma questão também interessante, né? Muitas vezes nós observamos o profissional e não a profissão. Então as pessoas querem seguir determinada profissão porque admiram um determinado profissional. Sim, né? Aquela imagem de idolatrar alguém, achar que aquela pessoa é muito boa na profissão que ela faz. E isso às vezes é interessante se você tiver meios de passar por tudo o conhecimento e tudo que aquele profissional conseguiu passar, né? Senão a gente tem que avaliar como são os outros profissionais daquela área também, não só um profissional, porque não é ele que vai determinar o sucesso nessa área ou não. Perfeito. E é interessante observar isso, né? E a questão que você coloca do autoconhecimento nesse sentido é fundamental, né? Da pessoa, de fato, ter a correta noção de que por que aquela profissão chama atenção. Sim, né? Se a gente linkar, por exemplo, eu vou pelo profissional, né? Igual o Igor perguntou. Mas o profissional, ele tem várias habilidades que essa pessoa às vezes não tem. E vai ser muito difícil para ela treinar essas habilidades. Então, será que eu vou conseguir ser igual àquele profissional que eu admiro, sendo que eu não tenho essas habilidades? Então, são sempre coisas que a gente tem que pensar antes de escolher uma profissão. Perfeito. Nessa questão da escolha, né? O que a gente soma aí? Habilidade e gostos seria o principal? A habilidade, né? A motivação, planejamento de vida também, né? Porque são coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, eu quero permanecer no meu município ou não? A profissão que eu quero tem área no meu município ou eu terei que mudar? Então, eu tenho que pensar nos meus projetos de vida, minhas habilidades, né? Minha motivação e também o mercado de trabalho dessa profissão. A gente também não pode ficar na ilusão, então eu vou fazer o que eu gosto, o que eu tenho habilidade, e se não tiver mercado? Aí fica um pouco complicado. Então a gente tem que avaliar todos esses itens para saber se daria certo eu iniciar nessa profissão ou não.
E checar o que pesa mais, né? Dando um exemplo prático, olha, eu quero ser astronauta e quero continuar morando em Batatais. Impossível as duas coisas, é uma ou outra, então nesse ponto que a decisão tem que pesar. Exatamente. No que mais interessa. Isso, né? Ver o que é mais importante para você no seu projeto de vida mesmo, morar em Batatais ou ser astronauta. Aí que você vai fazer a escolha profissional nesse sentido. O Michel colocando uma questão, né? Muitas vezes a gente tem os testes de internet, né? Aí ele pergunta que confiabilidade isso tem. Então, né? Os testes de internet, eles não sofrem o mesmo padronização que um teste psicológico, que passa por várias etapas para poder ser aplicado, né? Os testes de internet, eles não tem tanta confiança assim. Tem alguns que são mais confiáveis, né? O Guia do Estudante, ele tem uns testes legais, mas o mais interessante realmente são os testes psicológicos, porque ele tem todo um estudo para ser feito e para tabular esses dados e ser mais real com a realidade, né? E lógico que a gente, na orientação profissional, a gente não fica em cima apenas do teste. Vamos para outras áreas também para conseguir unir tudo que a gente já conversou aqui. Até porque os testes, eles nunca dão um norte específico, né? Eles sempre são bem abrangentes. Sim, não. Eles dão as questões das áreas, né? O primeiro teste que a gente aplica na orientação profissional é para ver o nível de maturidade da pessoa para escolha profissional, independência, para tudo voltado para a escolha profissional. Depois, nós vamos para um teste que avalia as habilidades e também a motivação dessa pessoa em algumas interesses que a gente tem no nosso dia a dia, né? Coisas que são práticas do trabalho. E depois vamos para outro teste, o final, que é o que vai afirmar se tudo que a gente conseguiu ver é aquilo mesmo, são aquelas áreas que ele tem interesse e que daria certo para a atuação dele. E também tem a questão da rotina prática dessas pessoas, né? No sentido, como você coloca, olha, vamos lá analisar a grade da faculdade, né? Do que tem, o conteúdo. E não só a grade, assim, nome das disciplinas, né? Porque às vezes eu vejo o nome da disciplina e não faço ideia do conteúdo. Algumas faculdades, alguns cursos hoje, né? Cursos técnicos, eles têm algumas aulas demonstrativas. A pessoa pode ir lá e assistir algumas aulas, né? Isso tudo ajuda um pouco mais. Exatamente, né? Existem também as universidades abertas, né, que abrem para o público de estudantes, para conhecer todos os cursos. As faculdades e cursos técnicos também têm essa aula demonstrativa, que você vai lá, assiste uma aula do curso. E é sempre interessante olhar a grade curricular, ver a matéria e conversar com um estudante daquela faculdade e ver o posicionamento dele em relação àquele curso, né? Lógico que tem que ser uma pessoa que você vê que gosta daquilo que faz. Pega uma pessoa que não gosta do curso que faz, ele vai ter uma visão diferente. Mas é sempre interessante conversar com profissionais e também com quem está dentro do curso para saber o que acontece, quais são as matérias, qual que é a rotina na universidade ou no curso técnico. Perfeito. Também é interessante observar isso, né? O quanto existe uma gama de possibilidades hoje. Muitas vezes as pessoas nem sabem das possibilidades existentes, né? Como a gente colocava, tem um monte de profissões surgindo, e quando se vai para o mercado de trabalho também, né? Hoje a gente cita muito a história do profissional híbrido, né? Que trabalha num determinado segmento, mas tem habilidades para outro, né? Porque as empresas estão cada vez mais abertas nesse sentido. Uma habilidade que a gente fala que é importante, se a gente não tiver, a gente começar a adquirir a flexibilidade, né? Porque é essa questão do profissional híbrido mesmo, né? Hoje ele trabalha em um setor, mas ele pode desenvolver uma habilidade que ele tem em outro setor que a empresa precisa, ele está ali, ele pode dar aquele apoio, né? Hoje a maioria das empresas, principalmente as grandes, eles têm um trabalho que chama Job Rotation, né? Que a pessoa passa por várias áreas da empresa e ela fica onde ela tem mais habilidade. Isso é muito interessante também, né? De passar a pessoa por várias áreas e você, na prática, perceber qual que é o melhor lugar para você trabalhar. E isso é um item interessante que as pessoas aproveitam um pouco hoje, né? Quando a gente fala do jovem aprendiz e do período de estágio também, né? De aproveitar isso como uma experiência também de autoconhecimento. Exatamente, né? Quando a gente está em estágio ou em jovem aprendiz, a gente
tem a nossa primeira experiência profissional. E lá a gente vai aprender várias coisas que são básicas do trabalho, como, por exemplo, a organização, a comunicação. E você tem que, ao máximo, tentar fazer com que isso seja algo que vai te acrescentar e você vai identificar, eu sou bom ou não nisso? Será que eu tenho que desenvolver e tenho que me treinar para isso se eu quiser seguir nessa profissão? Né? Hoje a gente tem vários opções de treinamento também. Se eu não tenho tal habilidade, mas eu gosto muito disso, eu posso treinar para conseguir chegar a ter essa habilidade. Porque também a gente tem duas questões aí, né? Muitas vezes se falava do dom, da facilidade, mas tem a prática, que também leva a domínios de técnica, né? Então a gente observa as duas coisas. A gente tem pessoas que não nasceram com aquele dom, não tinham facilidade, mas treinaram, se envolveram e fazem tão bem quanto, né, quem às vezes nasce com habilidade melhor, mas também assim, é fácil, sempre foi para mim, então não se aplica naquilo lá. Exatamente, né? E aí que entra a motivação, né? Porque se é algo que eu não tenho habilidade, mas eu gosto de fazer, eu vou fazer de tudo para treinar e conseguir ter essa habilidade. Então eu tenho que estar motivado para conseguir treinar essa habilidade também. Mas essa questão, a gente pode treinar várias habilidades, não diríamos todas, mas muitas a gente consegue ir treinando, né? Você tem cursos, tem desenvolvimento de pessoas, a maioria das empresas tem um profissional que desenvolve as pessoas ali dentro, que pode aplicar, né, esse treinamento nas pessoas. E o Jefferson coloca uma questão, né, que a gente já estava falando anteriormente, né, que é um leque de informações a se verificar, né, olha, habilidades, o que a pessoa gosta e, né, o que se tem de mercado de trabalho em volta disso. Ele pergunta se as novas tecnologias ajudam um pouco mais em cruzar esses dados ou acabam dificultando mais porque dão mais opções. As novas tecnologias fazem com que a gente consiga ver, por exemplo, uma faculdade que tem lá no Mato Grosso, é a grade curricular dela, né? Então fica muito mais fácil da gente ver, aumentar o leque de opções, né? Agora, ao cruzar os dados, assim, a gente faz, tem que ser manualmente mesmo, né? A gente vai ver as opções que se tem e coloca no papel. Na verdade, a tecnologia ela vai aumentar o número de variáveis para a gente conseguir cruzar esses dados. E a gente acaba observando hoje com o próprio Enem, né? Que tem essa questão, olha, tem uma nota, vou ver os cursos da área que eu quero pelo país e onde a minha nota pode me levar, né? Então tem sido cada vez mais da rotina aí. Sim, e aí é muito bom essa questão de você ver as notas, né? Ver os lugares, mas o que acontece muitas vezes com o Enem, por exemplo, no SISU? A pessoa ela quer muito passar numa faculdade pública e ela esquece de ver se é aquilo que ela quer mesmo. Aí ela vai aonde a nota dela dá. E aonde ocorrem muitos erros, né? Tá acontecendo várias questões de desistir de cursos nesse sentido, porque ela vai por passar e não pelo curso que ela queria de início, né? Às vezes acaba um pouco dificultando. Mas tem a facilidade de você ver a sua nota e aí, por exemplo, eu quero tal curso, independente de onde seja, aí facilita. Depende do ângulo de vista de cada um que está colocando a opção ali. Perfeito. Porque também e acabam entrando outras variáveis que não são tão racionais assim, né? Tipo, meus amigos vão para tal lugar, eu quero ir junto, né? Então, também tem esse peso. Sim, tem as questões culturais, né? Eu quero fazer tal curso porque existe o modismo de curso também. Tem cursos que estão na moda. Aí eu quero fazer esse curso porque ele está na moda, todo mundo está fazendo. Quero ir para tal lugar porque os meus amigos estão lá. Então, ou se não, porque meu pai falou para eu fazer. Então, tem todas essas questões que não são tão racionais assim e fazem uma escolha precipitada, né? E é o que a Amanda coloca também, né? Da questão do peso da família, muitas vezes, na escolha, né? Que no passado tinha aquele peso muito grande de seguir a profissão dos pais. Né? Ela pergunta se hoje ainda isso aparece. Sim, ainda mais nas profissões que as pessoas são autônomas. Por quê?
porque ele já pensa na facilidade, na comodidade de como vai ser depois de formado. Ah, meu pai já tem consultório, meu pai já tem escritório de advocacia. Então, essas profissões que têm a questão de ser autônomo, às vezes influencia sim ainda a pessoa na escolha profissional, muitas vezes pela comodidade que vai ter depois de formado. Mas os pais hoje também, na escolha profissional, a gente tem uma conversa com os pais, né? Quando a pessoa é menor de idade, a gente conversa com os pais para mostrar para eles as possibilidades que aquele adolescente tem e que aquilo vai fazer sentido para ele, que vai ser bom para ele, não a profissão que o pai falou que é boa ou que a profissão que o pai tinha dá certo para ele. Perfeito. E sempre é interessante, né, pensar nesse fator de peso aí com toda essa questão, porque muitas vezes se faz para agradar a família, mas se vive depois uma vida toda de insatisfação. Sim, né? Se a gente pensar que nós trabalhamos no mínimo 8 horas por dia, é 1/3 da nossa vida trabalhando. Se a gente não está feliz, ou pelo menos satisfeito naquilo que a gente faz, a gente vai ter um estresse, né? Tem até uma doença hoje que é causada pelo estresse crônico no trabalho, que é a síndrome de burnout. Então, pode desenvolver-se essa síndrome, né? Perfeito. Também é sempre bom destacar, né, que hoje a escolha não é definitiva como era no passado. Né? Então, acho que esse também é um fator que de fato acalma mais as pessoas, no sentido de que, olha, a gente é uma geração que tem a possibilidade de experimentar várias profissões. Sim, né? A gente está em um momento que as profissões, elas são voláteis, elas aparecem, depois somem, carreiras. A gente, como já foi comentado, tem várias carreiras, então fica um pouco mais tranquilo. Eu vou começar com isso, se eu gostar, me der bem, continuo, senão eu vou mudando de área, né? E uma coisa que é muito importante em pensar também é quando quiser mudar de área. É interessante a gente tentar mudar na empresa em que a gente está, porque a gente consegue começar a ter experiência nessa nova área e depois ir para outras empresas ou continuar na mesma, só que em áreas diferentes. Essa é uma dica que eu dou para quem quer mudar de carreira e não sabe como ainda. O primeiro passo é tentar trocar na empresa que já está. Perfeito, né? E muitas vezes a gente também não pensa na evolução profissional, né? A pessoa sempre pensa na questão de entrar na carreira e não se desenvolver na mesma. Para se desenvolver em uma carreira que a gente optou em ter, nós temos que pensar em metas mesmo, né? O que eu preciso para chegar aonde que eu quero? Eu preciso fazer uma pós-graduação? Eu preciso fazer um curso? Eu preciso ter mais experiência e ficar muito bom no que eu faço? Então, ele tem que elencar o que ele precisa para poder crescer na carreira dele e ir atrás desses tópicos que foram elencados para que ele consiga realmente avançar em sua carreira. Natália, quando se pensa nessa questão da insegurança, né? E é o que a gente percebe muitas vezes nos jovens, né? Com a questão dessa escolha e também do momento da escolha, né? O que a Michele coloca, todo mundo tem a maturidade na mesma idade, porque a gente percebe isso, né? Olha, chega a fase dos 16, 17, parece uma linha de produção de escolha, né? Que a pessoa é obrigada. Nem todo mundo consegue fazer a escolha acertada na mesma idade. Não, né? Tanto é que um dos primeiros testes que a gente aplica é para avaliar a maturidade para a escolha, né? Tem pessoas que já verificaram os cursos, já verificaram a grade curricular, já viu qual é o custo de vida na cidade, já fez tudo. Tem alguns que não sabem nem que curso quer, né? E a gente tem que dar tempo ao tempo, porque são adolescentes, né? E é a fase que está saindo da infância, virando adulto, então ele está naquela confusão. Agora eu pago pelo que eu faço, mas minha mãe não fala que eu sou adulto, mas as coisas de criança eu ainda faço, também não tem tanta responsabilidade. E dar tempo ao tempo. Eu não sei se eu consigo fazer minha escolha agora. Faz um ano de cursinho, arruma um emprego que não seja ainda na área para começar a criar essas práticas do dia a dia de trabalho mesmo e dá um tempo até sentir que
está com a maturidade para poder fazer a escolha profissional. Lógico que no processo de orientação, a gente já faz esse trabalho junto com o cliente, né? Então vamos lá, vamos ver os cursos, vamos ver as universidades, vamos ver tudo isso, os gastos. Então a gente vai por esse caminho, mas nem sempre tem todo mundo, porque tem a idade, tem a maturidade, não, é variável. Perfeito. A Lúcia também com uma dica interessante, que é a questão hoje que a maioria das atividades tem uma atividade simplificada ou pequenos cursos, né, que você pode fazer até para testar mesmo o interesse na área. Sim, isso é muito importante, né? Verificar se tem os minicursos. Eu quero fazer tal faculdade. Verifica que no nosso município, né, a gente tem o curso técnico gratuito. Vê se tem o técnico daquele, para verificar se é aquilo que a gente quer mesmo, né? E depois vai para o ensino superior. Ou se não, eu quero o técnico. Vê os minicursos para ver se dá certo, se é o que você quer no técnico. Para não tirar a vaga de outras pessoas, né? Porque gera essa questão. Eu entro no curso superior ou no técnico gratuito, depois eu saio. Acabo tirando vagas de outras pessoas. Perfeito. E também tem a rotina, né? O que a gente comentava de evasão de faculdade, de cursos técnicos, né? Muita gente entra, depois de um tempo para, e cada vez mais esse número estava aumentando, né? É de fato essa falta e essa carência de uma orientação correta. Sim, né? Porque as pessoas vão pelo modismo mesmo, igual a gente já conversou, pela pressão dos pais, pelo que é mais cômodo, e acaba por ver que não é aquilo que ele queria para a vida dele, sendo que se ele pelo menos tivesse visto a grade curricular daquele curso ou visitado a universidade, essa escolha não seria feita. O que acaba também, né, se observando é aquela questão do conjunto da obra que a gente falava, né, de ter as habilidades, mas não ter o conhecimento correto, ter a pressão da família, muitas vezes não uma pressão, mas uma questão de querer acompanhar os amigos, a comodidade de querer ficar no espaço em que se está. Então, pesar tudo hoje, né, acaba sendo complicado, por isso que a orientação é fundamental. E o jovem também saber que as escolhas dele têm consequências, né? Que ela precisa ser feita, e se no meio do caminho pode acontecer, no meio da orientação profissional, ele vê que realmente não era aquilo que ele queria depois que começou a universidade ou o curso técnico, e desistir. Mas também saber do peso que ele colocou em cada um desses itens e saber que foi uma escolha dele, né? Porque no processo de orientação profissional a gente dá caminhos, a gente não faz a escolha pelo jovem, a gente mostra os caminhos que ele tem que seguir e pesar tudo para escolher. E como já colocado, né, hoje a gente tem essa facilidade que a escolha não é definitiva, né? Ela pode ser repensada com o tempo, pode haver um reencaminhamento, e ainda bem que a gente vive nesse período e tem essa possibilidade de trilhar um caminho novo. A Marcela perguntando se você também faz essa orientação fora do projeto social, né, e como entrar em contato. Sim, essa orientação ela acontece também no consultório, e o contato pode ser pelo WhatsApp profissional, que pode passar. Por favor. Tá. É 99204-8237. 99204-8237. 8237. Isso. E aí o trabalho é feito na clínica. Perfeito. Natália, eu quero agradecer muito as dicas, o bate-papo. Espero realmente, né, que cada vez mais as pessoas tenham essa preocupação. A gente sabe que não é um caminho de curto espaço de tempo, né? Então não deixe para pensar depois, comece a pensar com calma, né? Se tem uma pergunta que eu acho que todo mundo respondeu, é o que você vai ser quando crescer, né? Que tal pensar nisso com mais propriedade, com qualidade? Obrigado pela presença, o programa está sempre de portas abertas. Obrigada a vocês pelo convite, né? E que as pessoas, elas tenham mais consciência nessa questão da escolha profissional, né? Porque a gente vai passar 1/3 da nossa vida trabalhando.